Veio uma pergunta que eu queria que você me ajudasse a responder. Pô, então quer dizer que eu vou saber no detalhe o que eu vou vender amanhã se eu fizer um processo de previsão de demanda? Eu vou ter uma informação detalhada do que vai acontecer no futuro? Eu queria saber exatamente que código, que produto, que quantidade, para que mercado eu vou vender. A previsão de demanda vai me dar essa informação? Na medida em que você ganha maturidade, ela vai te dar mais qualidade nessa informação, né? Mas eu sempre digo que é uma... a gente tem que pesar o benefício do detalhe, né? Então, na empresa onde eu estou hoje, né, a gente sim tem a informação num nível de detalhe bastante importante pela necessidade que a gente tem, mas todo esse processo de discussão, ele fica num nível bastante agregado, né? Por quê? Porque não é necessário saber se a gente vai vender a xícara vermelha ou a xícara verde, né? Por que que não é necessário, né? Não é necessário porque no final você tem um processo produtivo que produz xícara, né? Então, o desafio que você tem é primeiro saber quantas xícaras a gente vai vender, né? E aí deixar normalmente a estatística fazer esse trabalho, de dizer assim, olha, eu vou fazer tantas de uma cor, tantas de outra, e porque provavelmente ela vai ser mais assertiva, né? Então, a gente tem sempre falado internamente que o processo ele tem que nos dar uma direção, Perfeito. né? Uma direção que vai nos dizer se a gente vai crescer ou se a gente vai cair, se a gente vai vender mais de um produto ou de outro. A família. Né? Na família de xícaras, né? Para usar um exemplo aqui, continuar o exemplo, né? Mas não necessariamente ele precisa ser extremamente detalhado, né? E por que não, né? Porque não é possível, é muito difícil ter discussões de qualidade no nível do SKU, né? No nível do item e etc. A gente precisa discutir com a área de vendas a direção, a gente não precisa discutir o micro com a área de vendas, né? E o micro, existem outros processos dentro de casa para você gerenciar isso, né? Tanto o processo de monitoramento de estoques, quanto o processo de direcionamento da qualidade da venda da equipe, campanhas de venda que você faça eventualmente para direcionar para um lado ou para outro, né? É um pouco do cenário que a gente tem trabalhado e que a gente tem visto que é o cenário padrão das empresas aí, inclusive de maior porte. Até porque o erro é inerente ao processo. Exato. E quanto mais detalhe, maior o erro. Exato. Quanto mais detalhe, maior o erro, né? Então, tem que pesar, para concluir, assim, aonde o erro ele é tolerável, a partir de que nível o erro é tolerável. Exatamente. É um pouco disso, né? Porque quando você vai buscar mais exatidão, mais precisão, você vai botar mais tempo e mais dinheiro buscando essa informação, que talvez quando você chegue em algo que você aceite, já ficou perecível. Sim. E a gente vive num universo hoje, quando ainda se fala de cadeias complexas, por exemplo, indústrias que têm bastante parte eletrônica, que, cara, tá tão dinâmico lá fora, né? Então, questão de frete, questão de disponibilidade de componentes eletrônicos, mas não fazer, não parar para discutir, não parar para poder envolver as áreas numa visão de futuro, você perde muito mais do que fazer e ter um erro. Exato. Exato. A direção é mais importante. Sem dúvida nenhuma, a direção é mais importante, né? E o outro ponto que você falou que para mim é fato, assim, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que esse processo ele é uma agenda normalmente negativa, né, no dia a dia. O que eu quero dizer com isso, né? Normalmente, em muitas dessas agendas, você discute problema, né? Então, tem que tomar um cuidado para não achar que é o processo que não funciona. Na verdade, o processo existe justamente para isso, para você debater os problemas. Claro que no final, o objetivo é você diminuir a quantidade de ruído que você tem, você evitar que esses ruídos e esses problemas ocorram, mas também não se deixar desestimular por um processo, que é o que você disse, que não é um tiro de 100 metros, né? O processo de SNOP é uma maratona de 3, 4, 5 anos, né? Até que isso esteja estável e funcionando de uma forma consistente, digamos assim, né? Então, só, né, concluindo assim, quando eu falo uma agenda negativa, falo no sentido de que não deixar com que as discussões do processo, que normalmente às vezes são discussões duras e que precisam existir,
deem a impressão de que é o processo que não funciona. Na verdade, Sim. ele está ali exatamente para isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.